Ela foi violentada dentro da própria casa na adolescência pelo padrasto. Já na vida adulta, por um membro da sua própria banda. Pensou em tirar sua vida. Passou por um aborto. E mesmo diante de tudo isso, se tornou uma grande estrela atemporal. Cyndi Lauper é uma verdadeira lenda da música. Uma artista que transcende gerações com a sua voz marcante e o seu estilo único. Desde os anos 80, ela conquistou o coração do público com hits inesquecíveis, como Time After Time e Girls Just Wanna Have Fun, estabelecendo-se como um ícone da cultura pop. Bom, dito isso, se prepare para mergulhar na fascinante jornada dessa estrela que continua a brilhar intensamente no cenário musical. Cynthia Ann Stephanie Lauper, conhecida como Cyndi Lauper, nasceu em 22 de junho de 1953 em Nova York, Estados Unidos. A sua família, de fé católica, era uma mistura de descendentes suíço-alemães, representados pelo pai, Fred, e também italianos, representados pela mãe, Catherine. Cyndi tinha 2 irmãos, o mais novo apelidado de Butch e uma irmã mais velha chamada Ellen. A infância da cantora foi marcada por desafios extremos, começando com o divórcio dos pais quando ela tinha apenas 5 anos. A sua mãe enfrentou outro divórcio após o segundo casamento. Criada no bairro de Ozone Park, Queens, Cyndi cresceu imersa nas melodias dos Beatles e também de Judy Garland. Desde muito cedo, a canção desempenhou um papel fundamental na sua vida. Aos 12 anos, ela já compunha as suas próprias canções e tocava guitarra acústica, presente da sua irmã. Mas tinha algo nela que realmente era muito especial, destacando-a na multidão. A sua maneira única de se expressar não se limitava apenas aos cabelos multicoloridos, mas também às roupas diferentes. Ela até mudou a grafia do nome para Cyndi com I, seguindo um conselho de uma amiga, deixando mais original. No entanto, o estilo pouco convencional encontrava resistência entre os colegas, que a intimidavam e também atiravam pedras. Bem, depois Cyndi foi para a escola secundária de Richmond Hill, mas acabou sendo expulsa de lá. Mesmo assim, não desistiu dos seus sonhos. Ela conseguiu um GED, que é como se tivesse terminado o ensino médio, isso aos 17 anos, decidindo sair de casa para escapar dos abusos do padrasto. A situação piorou depois que ela foi vítima dele, vítima de violência pelo padrasto, que também abusava da sua irmã. Então, Cyndi fugiu do Queens, percorrendo o mundo de carona. O objetivo dela era estudar arte e também encontrar um lugar para pertencer, para se estabelecer. Assim começou a sua jornada, saindo de Nova York para o Canadá. Lá ela passou um tempo na natureza com o seu cachorro, o Sparkle, buscando respostas e também o seu lugar no mundo. Depois de um tempo, ela foi para Vermont, onde teve aulas de arte no Colégio Estadual Johnson e fez bicos como garçonete também. Na década de 1970, Cyndi Lauper descobriu a sua paixão pela música, tornando-se vocalista em bandas cover como Doc Wesley Flyer, que interpretaram sucessos de grupos como Bad Company e Led Zeppelin. Em 1977, após uma grave lesão nas cordas vocais, a cantora parou de cantar por um ano. Com o apoio da treinadora vocal Kate Agresta, superou as expectativas médicas e recuperou a sua voz. O destino uniu Cyndi Lauper e o saxofonista John Turry em 1978, formando a banda Blue Angel. Então, após gravarem uma demo, o empresário Steve Massarski os descobriu. Apesar das ofertas para uma carreira solo, Cyndi Lauper insistiu em manter a banda. O álbum auto-intitulado, lançado em 1980, teve vários elogios, mas as vendas foram modestas, levando à separação da banda e a questões legais que afetaram financeiramente a artista, que precisou trabalhar em empregos de varejo e se apresentar em clubes locais. O encontro de Cyndi Lauper com David Wolff em 1981 abriu novas portas, levando a cantora a assinar com a Portway Records, subsidiária da Epic Records. Esse período desafiador, marcado por altos e baixos, moldou a resiliência e também a determinação de Cyndi Lauper em sua jornada musical. O seu primeiro álbum, She's So Unusual, em 1983, foi um marco em sua carreira.
gerando 4 hits no top 5 da Billboard Hot 100, sendo eles Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, She Bop e também Out With The Night. E por falar na canção Girls Just Wanna Have Fun, pouca gente sabe que esse hino feminista é, na verdade, uma adaptação de uma canção que trazia uma visão um tanto quanto pejorativa sobre as mulheres. Cyndi Lauper acertou em cheio na versão e acabou criando uma das melhores músicas da sua carreira. Mas agora eu te pergunto, você conhece a história dessa música? Olha só, vamos começar pelo começo, né? Nesse caso, o começo vem antes do que muita gente imagina, viu? A versão original dessa canção foi lançada em 1979 pelo cantor e compositor americano Robert Hazard. Ele gravou a música com a sua banda, The Heroes, com o objetivo de conseguir um contrato com uma gravadora. As coisas não aconteceram bem como o Robert esperava, mas a canção começou a fazer um certo sucesso pelos bares. Bem, enquanto isso, Cyndi Lauper, ainda longe da fama, acabava de conseguir o seu contrato com a Portray Records para fazer a gravação de um álbum solo. O disco seria feito em parceria com o produtor Richard Chertoff, que já tinha uma lista de canções já selecionadas antes mesmo de saber quem seria o artista que iria dar voz a essas canções. Pois bem, convencer a Cyndi Lauper a gravar uma canção que ela considerava machista não foi nada fácil, viu? Foram várias e várias tentativas do produtor, que chegou a levar Cyndi para ver um show de Robert Hazard. Apesar disso, ela sempre terminava afirmando que jamais iria gravar aquela letra porque era completamente contra os seus ideais. Em tom de brincadeira, Robert falava sobre as suas noitadas e sobre como as mulheres se interessavam por ele. Ele atribuiu seu sucesso ao fato de entender o que as garotas querem. Segundo ele, diversão. Mas enfim, o principal problema da letra e o que provavelmente desagradou Cyndi Lauper é que ela atribui futilidade aos sentimentos das mulheres, entendeu? É como se a música estivesse afirmando que as garotas não devem ser levadas a sério. Algo do tipo assim. Depois de várias discussões, Richard conseguiu convencer Cyndi de que a música poderia ter um sentido diferente se fosse gravada por uma mulher. E claro, ele estava certo. Com a autorização de Robert, Cyndi Lauper fez algumas alterações na letra e regravou a canção, que viria a ser um hino do movimento feminista na década de 80. E vamos combinar, né, gente? Só pelo fato de se tratar de uma mulher cantando sobre coisas que geralmente eram feitas por um homem, como chegar em casa de madrugada, a gravação da música pela Cyndi Lauper já seria revolucionária para aquela época. Em resumo, Cyndi Lauper transformou a canção em uma música que questiona as imposições de comportamento feitas às mulheres. A letra fala da libertação, de quebrar os padrões e viver a vida sem tanto rigor. Afinal, tudo o que as garotas querem é se divertir. O videoclipe da música também foi outro grande sucesso, ganhando o prêmio de melhor vídeo feminino no MTV Video Music Awards em 1984, contribuindo para que ela se tornasse um ícone da MTV. O vídeo contou com a participação do Capitão Lou Albano, um famoso lutador profissional que interpretou o papel do pai de Cyndi Lauper, a sua mãe Catherine, além do seu advogado, empresário, irmão Butch e seu cachorro Sparkle. Todo mundo participou. Mas me diz aí, você já conhecia a história dessa canção? Conta pra gente nos comentários o que você achou. Bem, voltando para a história da nossa artista de hoje. A coletânea de sucessos rendeu a Cyndi a categoria de melhor artista revelação no Grammy Awards de 1985. O seu estilo único também se refletiu em sua roupa na cerimônia de premiação, onde ela usou quase meio quilo de colares. Inclusive, sobre esses colares, tem uma história divertida e um pouco tensa. Pouca gente sabe, mas a gravação da música We Are The World foi feita na mesma noite em que aconteceu o Grammy.
Nem tudo foi tranquilo no dia da gravação, né? Com momentos repetidos muitas vezes, até que ficasse perfeito aos olhos do diretor, o Quincy Jones. Entre o cantor Huey Lewis e a cantora Kim Carnes, a pequena Cyndi Lauper, então com 32 anos, precisava pegar a melodia passada por Lewis e entregá-la a Carnes para logo depois fazer um fecho a 3 vozes. Se liga aí no vídeo. Um instante breve, mas que deveria ser marcante, usando toda a potência da sua voz, o brilho dos seus agudos, e tudo isso acompanhado bem de perto por ele, pelo Michael Jackson. Mas as coisas não estavam caminhando do jeito que precisavam caminhar não, viu? Foram muitas tentativas, até que Michael, que cantava a parte anterior ao trio, desistiu de esperar Cyndi Lauper acertar e se retirou para o fundo do estúdio. Nesse momento, o clima pesou. Um produtor avisou que os colares da cantora estavam vazando na gravação. E ela, totalmente desconcertada, acabou retirando os colares. Lionel Rich, delicado, se aproximou e disse bem baixinho o que deveria fazer. Ao voltarem para fazer mais um take, a parte saiu com força precisa e afinada, fazendo todos no estúdio aplaudirem. A iniciativa, você sabe, renderia ao todo 100 milhões de dólares, que seriam enviados aos governos de países africanos que estavam em situação de miséria. Ainda hoje não se sabe o quanto desse dinheiro de fato sobreviveu à corrupção dos governos, né? E chegou literalmente aí ao seu destino. Mas isso é outra história. Seguindo aqui com a nossa história, ao longo de 1984 e 1985, Cyndi Lauper foi protagonista das capas de importantes revistas como Rolling Stone, Time e Newsweek. Ela também foi nomeada Mulher do Ano pela revista Misters, em 1985. Cyndi Lauper também se interessou pelo mundo da luta livre, aparecendo ao lado do lutador profissional Hulk Hogan. Na época, Dave Wolf, que era namorado e empresário de Cyndi Lauper, tinha uma grande paixão pela luta livre desde a infância. E foi ele quem idealizou a ligação entre o mundo do rock e a luta livre. O relacionamento durou de 1982 a 1988. Em 1985, ela lançou o single The Goonies Are Good in Love, da trilha sonora do filme The Goonies, que também contou com estrelas da luta livre. A música alcançou a 10ª posição na Billboard Hot 100. Além disso, a cantora continuou a ser reconhecida no Grammy Awards nos últimos anos, recebendo indicações por sua performance vocal feminina de rock em 1986 pela canção What I Feel. No mesmo ano, a cantora apresentou ao mundo o seu segundo álbum, intitulado Two Colors, Verdadeiras Cores. Nesse mesmo ano, colaborou com Billy Joel em seu álbum The Bridge, coescrevendo e cantando um dueto da música Code of Silence. No ano de 1987, David Wolf produziu um emocionante concerto de Cyndi Lauper intitulado Cyndi Lauper em Paris, que foi transmitido pela HBO e também recebeu um Grammy por seu videoclipe de formato longo. A estreia de Cyndi Lauper no cinema aconteceu em agosto de 1988, na comédia peculiar Vibes. Nesse filme, ela interpretou uma médium em busca de uma cidade de ouro na América do Sul. Para se preparar para o papel, ela teve aulas de aceno de dedo e de penteado na escola de beleza Robert Pfizer, em Nova York, além de estudar com alguns médios de Manhattan. Pois bem, embora o filme não tenha tido sucesso na época e recebido críticas negativas, mais tarde se tornou um clássico cultural. Agora já estamos em 1989, o ano em que Cyndi Lauper nos brindou com A Night to Remember, o seu terceiro álbum, que foi lançado na primavera. O destaque ficou por conta do grande sucesso I Drove All Night, que alcançou a 6ª posição nas paradas. Curiosamente, a faixa foi originalmente gravada por Roy Orbison, 3 anos antes da sua partida em dezembro de 1988, rendendo a Lauper uma indicação ao Grammy de melhor performance vocal feminina de rock no ano de 1990.
Apesar do reconhecimento do single, o álbum teve uma trajetória comercial um pouco mais suave. Bom, impulsionada por sua amizade com Yoko Ono, Cyndi Lauper participou de um tocante tributo a John Lennon em maio de 1990, que foi realizado em Liverpool, na Inglaterra. Nessa ocasião, ela presenteou a todos com interpretações emocionantes de Hey Bulldog, dos Beatles, e Working Class Hero, de John Lennon. Em junho de 1993, Cyndi Lauper lançou o seu quarto álbum, Head Full of Stars, que recebeu aclamação crítica, mas teve um desempenho comercial abaixo do esperado devido à falta de apoio da gravadora. Abordando temas profundos como homofobia, abuso conjugal, racismo e aborto, o álbum vendeu menos de 120 mil cópias nos Estados Unidos, atingindo a posição 112 nas paradas da Billboard. O vídeo da música Sally's Pigeons apresentou a então desconhecida Julia Stiles como a jovem Cyndi. Em 1993, além da sua carreira musical, Cyndi Lauper voltou às telas, atuando como a estúpida secretária de Michael J. Fox em Um Talento Muito Especial. O seu talento também foi reconhecido com um Emmy Awards pelo seu papel como Marianne no sitcom que aqui no Brasil é conhecido como Louco por Você. O período de 1996 até 2000 marcou a maternidade para Cyndi Lauper, que deu à luz ao seu filho, Declan Wallace Lauper, em 19 de novembro de 1997. O seu quinto álbum, Sister of Avalon, lançado em 1997 no Japão e em outros lugares, explorou temas sombrios. O álbum recebeu elogios críticos, mas sem o respaldo da gravadora, teve um desempenho modesto nas paradas dos Estados Unidos. No dia 16 de janeiro de 1999, Cyndi Lauper fez uma participação animada e mais do que especial em um dos episódios da franquia dos Simpsons, o episódio Bart Selvagens Não Podem Ser Quebrados. Aqui ela canta o hino nacional e também uma das suas canções mais famosas. Naquele mesmo ano, ela abriu para a turnê de Cher, The You Believe, e contribuiu para a trilha sonora do filme de animação Os Anjinhos em Paris, cantando a emocionante canção I Want a Mom That Will Last Forever. Já de 2000 a 2015, Cyndi Lauper esteve envolvida em uma variedade de projetos notáveis. No ano 2000, ela participou de um programa que, na tradução livre para o português, significa Mulheres no Rock, Garotas com Guitarras, compartilhando o palco com Annie Wilson e outros grandes nomes. O CD, lançado durante esse evento, teve uma finalidade especial, visando angariar fundos para o câncer de mama. Em 2002, a Sony lançou o Best of The Essential Cyndi Lauper, apresentando uma coletânea dos seus maiores sucessos. Nesse mesmo período, também surgiu At Last, um álbum de covers pela Sony Epic Records, que recebeu uma indicação ao Grammy Awards do ano de 2005. Entre os anos de 2008 e 2009, Cyndi Lauper lançou seu 10º álbum de estúdio, enquanto participava da turnê de True Colors. Além disso, ela também colaborou com a banda sueca The Hives, em um dueto natalino intitulado A Christmas Duel. Em junho de 2010, ela lançou mais um álbum, Memphis Blues, que estreou em primeiro lugar na parada de álbuns de blues da Billboard. Simultaneamente, Cyndi Lauper lançou um livro de memórias best-seller do New York Times, abordando temas como a sua luta contra o abuso infantil e também a depressão. Em um dos momentos marcantes do livro, ela relata o estupro que sofreu nos anos 80, quando um músico da sua própria banda a agrediu com um objeto sexual com a participação de 2 mulheres. Ela disse assim: "Eu fugi dele, mas ele me pegou e puxou a minha calça. O cara pegou o vibrador e usou em mim. Eu estava sendo pressionada por sua namorada e a sua irmã. Ela era uma menina grande. Eu fiquei espantada, em estado de choque." Bom, mas mesmo totalmente abalada pelo ocorrido, ela optou por permanecer na banda e manter em segredo o que havia se passado. Essa foi a primeira vez que ela compartilhou não apenas esse incidente, mas também diversos outros casos de abuso sexual que enfrentou ao longo de toda a sua vida. Em outros momentos dramáticos da sua trajetória, ela enfrentou um aborto a contragosto
e ainda pensou por diversas vezes no suicídio, quando estava pressionada pela fama e pela separação do seu então namorado na época. Além disso, a cantora revelou que quando fugiu de casa e do padrasto abusador, ela virou moradora de rua e cantava por dinheiro e em entrevista na época disse assim: "Eu era muito nova, muitas vezes não conseguia aguentar e passava o dia todo deitada." Em outro trecho que destaca um momento difícil do seu passado é o aborto que fez na adolescência. Ela disse assim: "Eu só não queria ter um filho, trazer ele ao mundo e não ser capaz de compartilhar o garoto com o pai. Ele não queria ter um bebê. Por que é que um ser humano tem que não se sentir querido? Pensei fortemente sobre não trazer uma pessoa que não foi planejada ao mundo." E sobre o livro, ela mesma afirma: "Eu tentei escrever uma história honesta, como eu me sinto, como uma mulher honesta que viveu a vida segundo os seus próprios termos. Eu queria ter o meu som, eu queria ter o meu visual, eu queria que fosse sobre mim e o que eu queria contribuir." Bom, pessoalmente, desde o ano de 2010, Cyndi Lauper enfrenta o desafio de conviver com a psoríase, uma doença inflamatória da pele que se manifesta através de placas prateadas e vermelhas, acompanhadas de descamação, coceira e também sangramento e erupção cutânea. Uma condição médica séria com implicações mais profundas para a saúde. Outro fato inegável em sua vida é a luta pelos direitos dos homossexuais. É de extrema relevância salientar aqui a defesa e os trabalhos que a Cyndi Lauper faz pela luta de igualdade, não só pelo fato da sua irmã ser lésbica, mas também porque ela acredita que esta é uma questão de justiça. O que mais sensibilizou a cantora para a causa gay foi ver os jovens gays abandonados nas ruas, com quem teve contato por meio da sua fundação, Two Colors. Bom, sobre esse assunto ela diz: "Porque eu não vou ficar vendo os meus melhores amigos serem discriminados. Eles têm todas as suas liberdades civis. Ou minha irmã, ou o meu primo, ou qualquer um. Atualmente, 40% das crianças na rua são gays ou transexuais. E eles estão apenas na rua, porque eles são gays ou transexuais. Nós entendemos que é corrigível. Podemos corrigir isso. Podemos conseguir melhorar isso." Bom, já no ano de 2013, a popstar ganhou o Tony Awards de melhor trilha sonora original por compor o musical da Broadway, Kinky Boots, tornando-se a primeira mulher a vencer a categoria sozinha. O musical foi premiado com outros 5 prêmios, incluindo na categoria Melhor Novo Musical. Em 2016, Cyndi Lauper lançou seu último álbum, The Tour. Esse projeto apresenta suas interpretações dos clássicos country iniciais, destacando várias faixas importantes, dentre elas Hot Hurts by the Number, e Alan Howard. Em 17 de fevereiro de 2016, Cyndi Lauper divulgou a sua interpretação envolvente de Funnel of Love, de Wanda Jackson, e continua na ativa até os dias atuais. Bom, aos 70 anos de idade, ela continua envolvida em diversos projetos e continua sendo uma inspiração para tantos que encontram na sua arte uma mensagem de aceitação e, principalmente, de muito amor. Bom, e caso queira saber mais sobre essa grande artista, não deixe de adquirir a sua biografia, hein? Cyndi Lauper, A Minha História. O link vai estar na descrição aqui do vídeo. E agora conta pra gente, você conhecia a história dessa grande artista? Compartilhe a sua resposta na seção de comentários abaixo, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de mais vídeos como esse. Obrigado, pessoal, mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.